tudo bem com vocês? Mais uma live, como é que vocês estão? Por aqui, boa tarde, com uma chuvinha. E aí, como é que você está? Você que vai assistir essa live depois, começa a perceber o seu corpo, veja como que você está se sentindo nesse momento. Muito importante a gente estar aqui com a gente, cuidando da gente. Que bom todas vocês aí apostos. Pessoal chegando, você que vai assistir essa live gravada, pode pular aqui alguns minutinhos para que eu possa conversar, dar aqui as boas-vindas para quem está chegando, Gi, Laís, Val, que maravilha! E hoje o tema da live, pensando aqui, eu falei, o que eu vou falar com vocês essa semana? E aí veio, né, eu tirei aquela foto da árvore, né, com o buraquinho da árvore e fiz uma pergunta para vocês. Aí eu falei, nossa, que interessante, eu acho que essa semana a gente pode falar sobre a nossa infância, sobre os desenhos, como que eram os desenhos que você fazia na sua infância. Vocês, né, que me acompanham aqui um tempo, sabem que eu trabalhei por muitos anos com as crianças, eu ia até a escola, sempre com crianças, eu fazia esses movimentos com essa faixa etária, assim, educação infantil, de 3 a 5 anos, eu tinha um contato muito grande, tinha algumas escolas parceiras, aonde eu ia até essas escolas, eu fazia uma triagem, né? Então era um dia muito gostoso e até muito cansativo, porque eu ia até a escola e eu ficava naquela sala de aula com as crianças e era aquele barulho, mas era muito gostoso. E aí a gente pedia para cada uma das crianças, né? Deixavam elas à vontade. Tinha algumas salas, a sala dos maiores, que eram dos 5, que já estava ali naquele processo da alfabetização. Aí eu já dava um direcionamento. Eu já falava para eles o que eles, né, tinham que desenhar, mas as crianças mais novinhas a gente olhava mais o traçado e a gente conseguia perceber o quanto aquelas imagens, aqueles desenhos que aquelas crianças faziam, o quanto era rico e tinha uma semelhança com a história de vida, até porque as professoras traziam. Porque elas, nossa, Priscila, o que você vai entender, né, desses desenhos, de tudo que você está fazendo aí? Eu falava, não, olha só, né? Então esse traçado, esse aqui desenha, aperta muito o lápis, muito provavelmente tem aí os pais muito ansiosos, cobram muito daquela criança, ou aquela criança que apaga demais, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso. Você está ali começando a fazer os seus desenhos, os primeiros desenhos, ou até aprendendo as primeiras letras, né? As vogais, o alfabeto. E aí aquela criança obsessivamente apagava muito desenho, né? A gente já percebia aquele excesso de perfeccionismo, de proteção. E ali no desenho a gente ia conseguindo compreender. Aí a professora falava, nossa, realmente, essa criança, os pais são assim, ou acontece isso, ou agora a mãe ficou grávida e acontecia muito. As mães, né, nessa fase, a criança 3, 4 anos já estava se preparando, ou já estava ali gestante, já tinha um irmãozinho chegando, já estava lá no forninho, e a criança sentia já o impacto, já ficava mais carente, e até naquele momento, vocês que estão chegando, eu estou falando aqui dos movimentos que eu fazia, que eu chamava de triagem, eu fazia uma triagem nas escolas, e a gente já ia percebendo como que as crianças eram, aquelas que eram mais, ficavam mais perto. Ai tia, você tá gostando? Olha o meu desenho, olha só o que eu ganhei da minha mãe. Aí trazia aquele estojo bonito, ou dependendo do dia, porque na sexta-feira era o dia das crianças levar né, o brinquedo para a escola. Ai, olha o meu brinquedo, então queria, né? Aquela tensão, você sentia que as crianças tinham uma carência, e sabe o que eu percebia? As crianças que ficavam no integral eram as que eram mais carentes. Eram aquelas crianças que sentiam, né, mais falta do pai, porque imagina, a mãe deixava cedinho para ir para a escola, era 5h30, 6 horas da manhã, já deixava a criança, né, com a malinha na escola para ir para o trabalho, então tinha que ser muito cedo. Aquelas crianças passavam a manhã na escola e faziam, às vezes, né, dependendo da faixa etária, faziam o pedagógico de manhã ou era recreação à tarde, dependendo ali do processo, e até elas perguntavam, e eu falava, olha, tem criança que precisa ficar no período da tarde, porque às vezes ela tá ali, né, ela ainda tá despertando, ela tá acordando, então colocar ela para fazer o pedagógico de manhã
vai ser muito cansativo. Já tem crianças que se ficassem na recreação na parte da manhã, à tarde elas pegavam fogo e não prestavam atenção no pedagógico. Boa tarde para vocês que estão chegando, fiquem à vontade. Então, é essa base, né, que é essa nossa infância, até os nossos, né, dos nossos 0 aos 7 anos, tudo aquilo que a gente passou, tem muita coisa que vai mostrar pra gente como é que está sendo a nossa vida adulta. Quais foram aquelas dores que eu senti, ou aqueles momentos que eu passei muito tempo na escola, toda aquela fase que para muitos era muito gostoso ir para a escola, para outros não, até porque eu morria, eu chorava. 4 anos que eu entrei na escola, 4, 5 anos, foi muito desafiador, eu me senti afastada da minha mãe. Então, para mim, foi uma dor do abandono absurda. E aí, quando a gente começa a compreender que, através do comportamento daquelas crianças, através dos desenhos das crianças, então, vai trazendo aí, eu tô contando para você, mas vai lembrando como que foi a sua entrada na escola, como foi para você se socializar com os amigos, compreender que tinha uma diferença, você tinha às vezes você tinha um material, aquela sua amiga tinha um outro material, como era para você sentir que às vezes ou você tinha mais ou você tinha menos, você sentiu ali uma rejeição, a professora olhava mais para uma amiga do que para você, como foi para você se você ficou no período integral, você sentia esse afastamento, essa dor de querer voltar para sua casa. Então, para mim foi muito desafiador ir para a pré-escola, começar sair daquele núcleo, porque na família você está ali, você se sente protegida, você tem ali o amparo. E aí quando você vai para a escola, você vai para um outro campo, são outras pessoas, são outra dinâmica, é outra educação. E esses primeiros contatos que a gente tem vai também moldando, porque a gente já leva muita coisa da nossa casa, a gente vai observar muita coisa da escola. Aqui a Fabi está colocando, sempre estudei de manhã. E a Laura só gosta de estudar de manhã. Que bom, às vezes vocês têm aí mais atenção, vocês gostam mais da manhã e à tarde tem, porque quem estudava de manhã tinha a tarde toda para brincar, para fazer a lição de casa, e você estudava no período da tarde? Eu por muito tempo estudei no período da tarde. Então você acordava, tinha aquele pouquinho ali de tempo para fazer a lição, para assistir um desenho, e depois ficava a tarde toda na escola e chegava, já estava de noite. Como que era isso? Quem ensinou as lições para você? Então, todos esses movimentos, tudo o que você foi passando na sua primeira infância, tem aí, vamos dizer que a infância é o chão que o adulto pisa. E quando a gente não tem consciência das nossas dores, dos nossos mecanismos de defesa, o que está acontecendo, né? Para onde que a sua criança está olhando? Para onde tudo isso está olhando? Então, a sua criança, ela está olhando e está cuidando de outras pessoas, ela sentiu que ela precisava cuidar de outras pessoas, logo ela não tinha atenção para cuidar das lições, para fazer aquilo para ser criança, né? Ou hoje você sente que a sua criança precisa ser cuidada por outras pessoas porque sempre foi assim. Então a gente precisa compreender, né, o que está chegando aí para vocês quando eu falo sobre essa infância, como que é esse chão que hoje você está trilhando. Tem consciência? Porque a gente só consegue mudar comportamento, hábito, quando a gente começa a ter consciência. E mesmo assim é desafiador. Imagina quando a gente não busca pela consciência, pelo conhecimento. Aqui o Sérgio coloca: por Deus, por mais que me esforce, não consigo lembrar da infância. Eu tenho pequenas lembranças apenas, mas lembro da rotina, da escola. É interessante que quando a pessoa fala que não lembra da infância, olha só que importante. Na verdade, a gente tem aí um mecanismo, sabe? Tem uma pecinha que faz com que a gente esconda alguma coisa que foi dolorosa. Então, quando a gente não tem lembranças, mas lembra aí da rotina, então tem aí alguma coisa que foi difícil. E aí o que a nossa mente faz? A nossa mente, ela é muito, ela tá ali a nosso favor. Ela vai fazer de uma forma para você esquecer. Então ela vai censurar muita coisa que foi vivida por você para você não sofrer. Então esse movimento, então é meio que uma fuga. Então eu fujo, né, dessa situação para não lembrar, para eu não enfrentar determinadas situações, que é um mecanismo de defesa. E às vezes você precisa observar.
Se eu não tinha essa lembrança, como que é hoje a minha vida adulta? Será que o meu adulto também gosta de censurar muitas coisas ou foge da realidade para não entrar em contato com conflitos, com confrontos, tem medo? Então, às vezes tem um medo aí que pode ser visto para que você possa hoje buscar aí mais clareza para fazer hoje diferente, para trazer aí sim consciência para mudar comportamentos e hábitos. Olá, Mel coloca aqui. Lembro de ser extremamente tímida. Olha só que interessante, Mel. Eu também. Nossa, como eu fui tímida. Então, vamos acolher essa timidez. Como que foi para essa criança ir para a escola com essa timidez? Como que era para apresentar trabalho? Nossa, como eu sofria para apresentar trabalho. Aí ia com o papelzinho, fazia todo aquele movimento para poder decorar. E se a professora chamava para ir para ler alguma coisa, nossa, sempre muito difícil. Sabe quando a gente tem muita timidez, ou a gente teve muito a dor que a gente fala, né? A dor da rejeição ou a dor da humilhação. Essas duas dores, elas fazem com que a gente sinta que se a gente se mostrar de alguma forma, ou a gente vai ser rejeitada ou a gente vai ser humilhada. Então são muitas dores e uma das dores que ficavam muito reverberando em mim, que sim, se eu me mostrasse, se eu me permitisse ser vista, eu ia ser rejeitada. Também tem um pouquinho da dor do abandono, onde se eu me mostrar quem eu sou, se eu deixar de agradar, o que vai acontecer? Logo, as pessoas não vão gostar de mim. Então, a gente vai entrando no movimento, no sentido de que eu vou me modelando para agradar, para sobreviver. Então, esse é o movimento que hoje a gente tem que aprender. O que eu fiz na minha infância, aonde hoje eu não consigo ser autêntica, ou hoje eu não me mostro, hoje eu me mostro demais, porque aí tem, né, na vida adulta, ou fica tudo muito agressivo demais, ou ainda reprimido, ou com esse movimento de camuflar. Então hoje eu me camuflo, eu me performo, né, eu uso uma roupa para poder entrar nesse movimento da sociedade, porque ainda tem aqui uma dor que eu não olhei. Porque quando eu pergunto para vocês aonde que está a criança de vocês cuidando, a criança de vocês cuidou de alguém, cuidou de algum adulto, protegeu os adultos e logo não foi atendida, as necessidades dela não foi atendida porque ela aprendeu a atender as necessidades do outro, ou a sua criança está no outro extremo, alguém precisa vir atender as minhas necessidades, porque sozinha eu não saio desse lugar, sozinha eu não dou conta de viver. Sendo que eu não posso estar nem num extremo, nem numa ponta, nem em outra. Eu preciso estar no meio, aonde eu estou. Quando eu me nutro, quando eu cuido de mim, aí eu posso sim atender a necessidade do outro, se eu quiser. Até porque, vou perguntar para vocês, e quero aqui que vocês colocam, qual foi a primeira palavra que nós, todos, a gente aprende a falar? Vamos ver aqui se vocês acertam. Que é uma das coisas que a gente não faz hoje. Vamos ver aqui, a Gisele colocou, me recordo muito pouco desse período. O que lembro bem era a minha mãe já fazia economia de lista de material, era reduzida a 1% do pedido pela professora. Olha só, como será que isso foi para você? Hoje você consegue, Gisele? Então pergunta hoje, a sua adulta ainda fica nessa economia? Tudo para você tem que ser muito econômico ou você foi para o outro extremo? Hoje você gasta demais. Então, pergunte aí para você, né? Então, é uma pergunta. Hoje você está num polo, hoje eu gasto demais ou eu economizo demais, eu não gasto comigo. Então, percebam aí. Ninguém vai arriscar qual é a fala, qual foi a palavra que a gente aprendeu, a primeira palavra? Eu vou esperar mais um pouquinho para vocês. Então, perceba aí, Gi, como que é esse movimento para você? Você está num polo ou você está em outro? Perceba. Então, hoje, a sua criança, agora é para todo mundo, a sua criança, ela cuidou demais ou ela está sendo cuidada? Porque o que acontece? Se eu estou cuidando muito de alguém, logo eu não estou me cuidando. Se eu estou esperando que alguém me cuide, eu também não estou me cuidando. Aqui, a Vanessa colocou mamãe, a Cris colocou mãe, a Ana Lucasso de Design colocou dá. Na verdade, sabe qual que é a primeira coisa que a gente aprendeu a falar? E que a gente não usa muito hoje, tem algumas pessoas que já aprenderam.
Não, a primeira palavra é não. Não, a gente aprende. A mãe ia colocar o peito na boca, já fazia assim, não. Então, na verdade, a primeira palavra, que na verdade é até um gesto, mas é um não. Então, como que está sendo esse não na sua vida? Você já está conseguindo colocar esses limites? Então, é não, não mais, eu estou olhando e cuidando de outras pessoas, e não mais eu também coloco a minha vida para que outras pessoas cuidem dela. Então, assim, esse não, ele está sendo usado com sabedoria? Você está conseguindo estabelecer limites? Ou você está se modelando, cuidando ou esperando que alguém cuide de você? Então, esse é o movimento. A sua infância está aqui, ela veio te contar. Você viu? Esse é o nome da nossa live. O que a sua infância, né, ela pode contribuir hoje para você olhar como que foi a sua criança, como que você começou a tomar consciência dos seus movimentos, mesmo as pessoas que não conseguem lembrar, como o Sérgio falou. Quando eu, de alguma maneira, não estou atendendo às minhas necessidades ou alguma coisa, tem aí um trauma, alguma situação, algum incômodo. E lembra, como que é o corpo? A gente trabalha muito com o corpo aqui, a gente faz os nossos exercícios, os nossos movimentos. E o nosso incômodo, o nosso corpo, ele não fala português, ele não tem. Sabe qual é a linguagem do corpo? É o incômodo. Então, como que é para vocês quando eu falo sobre isso? Vocês estão cuidando ou vocês estão querendo que o outro cuide ou vocês estão aprendendo a cuidar de você? Como é que é esse incômodo? Como fica o corpo? Então, a linguagem do corpo é o incômodo. Vocês estão conseguindo perceber e sentir esse incômodo? Vocês estão conseguindo nomear as sensações que chegam no corpo de vocês? Quando alguma coisa acontece, quando alguma sensação chega no corpo de vocês, porque a nossa criança, ela tem aqui, tá cheia de informação, porque a nossa criança, ela tá aqui dentro do nosso corpo. E ao mesmo tempo, é a nossa mente inconsciente, algo que se a gente não reconhecer, se a gente não dá espaço, o que a gente fica fazendo? A gente se reprime, a gente adoece e aí a gente fica buscando fora o que a gente precisa sentir aqui. Hoje, quais são os maiores incômodos que você tem quando alguém fala com você ou quando você entra na dor lá da sua criança, quando ou ela se sentiu rejeitada, né? Então, se eu fui uma criança muito tímida, logo eu tinha uma dor da rejeição e da humilhação. Em algum momento alguém tirou o sarro de mim, ou em algum momento alguém falou que eu não era boa o suficiente, ou a minha mãe foi ganhar a minha irmã na escola e eu fui ganhar, a minha irmã foi para a maternidade e aí tinha que ir para a escola, não tinha quem é que ia buscar essa criança na escola, logo eu me senti abandonada, largada, deixada de lado. Esse abandono, será que eu ainda sinto essa dor do abandono? Porque se um adulto chega para mim e fala: nossa, se eu fizer isso, se eu tomar essa decisão, eu vou me sentir abandonada. Na verdade, quem é que vai se sentir abandonada? Porque hoje, adulto, ele não tem, na verdade, que se sentir abandonado, porque hoje é ele quem cuida dele, hoje é ele quem materna e quem paterna. Então, se eu entro nesse movimento, eu não vou tomar determinada situação porque eu não quero me sentir abandonado, quem é que está no painel aí de controle da sua vida? É a sua criança? Porque criança sim, pode se sentir abandonada. Agora, adulto, ele fica sozinho. Ele aprende a lidar com a solidão, eu vou ficar aqui, nossa, se eu tomar essa decisão, se eu for me separar, eu vou me sentir sozinho e não abandonado. Porque tem você aí, é você quem tá aí no painel, é você quem cuida de você. Deixa eu ver o que a Cris está colocando aqui. Até pouco tempo atrás, o não era usado contra mim. Sempre pensei nos outros primeiro. Hoje estou buscando reaprender a me cuidar. Olha aí que maravilha. A Mel coloca: sinto muito meu estômago, a dor, o enjoo. Então tem muita coisa aqui. O que não foi digerido, os abusos que sem perceber você foi se permitindo. Então quando a gente entra, nossa, como que era isso? E aí esse movimento. Será que hoje eu consigo me respeitar? Eu dou voz a esse incômodo, eu me respeito, não, isso eu não vou por aqui. Ou não, eu acolho essa dor. Então, tem movimentos que a gente vai sentir, nossa, meu corpo ele tá falando muito comigo, eu tô com esse enjoo, eu tô com essa dor, o que eu posso fazer por mim? Qual é o meu posicionamento? Porque quando a gente fala de adultecer, de caminho do adulto saudável, eu vou olhar para minha infância
E eu vou buscar esse entendimento, eu vou dar voz, eu vou nomear esses desconfortos do meu corpo. Isso é minha criança falando comigo. Mas hoje eu posso, hoje eu enfrento, hoje eu decido. Isso é bom para mim, porque tudo é um movimento da postura, o posicionamento. Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou me responsabilizar? Porque senão eu fico muito nessa... Eu deixo esse sentir vir, eu dou espaço para ele, mas eu sigo mostrando para o meu corpo, para mim, não, eu posso, eu sigo, eu avanço. Então hoje eu estou aqui, hoje eu me exponho, mas até muito tempo atrás, pouco tempo atrás, é desafiador estar aqui, é desafiador estar aqui falando para vocês, né, colocando aqui essas informações. Mas eu falo, não, a minha adulta, ela está escolhendo fazer isso hoje. Então, Mel, perceba, hoje quando você sente essa sensação, esse desconforto, em que momento que a sua criança, ela sente que ela tem que estar ali, que ela tem que ser acolhida? Então, acolha essa criança, é importante. A Cris coloca, tenho poucas lembranças da infância. E eu era mais quieta e mais tímida, pois é. Então, quando a gente tem essa timidez muito na infância, a gente tinha muito medo da rejeição e da humilhação. Em algum momento a gente se sentiu rejeitada, humilhada, mas lembra, é o que eu senti, não o que foi provocado. Nem sempre, às vezes, quem passa por uma situação de bullying vai sentir isso de uma maneira, às vezes, mais intensa e tem ali uma situação clara acontecendo. Agora, a nossa criança, o que acontece? Lá na nossa infância, nós interpretamos. Então, se a minha mãe foi ganhar a minha irmã e eu fiquei sozinha, que eu me senti abandonada, foi uma sensação, não foi porque eu fui abandonada, mas a sensação do meu corpo. Então, se alguém falou, nossa, mas que letra feia, ou eu não quero sair com essa menina, ela dá muito trabalho, aí ela se sente rejeitada. Não, eu nem quero sair com essa menina, olha só, ela dá muito trabalho. Olha a rejeição, ou até a rejeição ela acontece muito dentro da barriga da mãe. Então a mãe, né, descobriu que estava grávida, nossa, mas essa criança veio agora num momento muito difícil, eu não estou preparada, ou já a mãe tá ali com um nenê de colo e aí descobre que tá grávida, nossa, mas essa criança agora, e às vezes não necessariamente teve uma rejeição, mas como a sua criança interpretou. Como foi esse movimento? Então, nem sempre são coisas realmente que aconteceram que fez com que você se sentisse dessa maneira, mas foi como você interpretou aquela dor, como foi essa sensação. Então, hoje, eu preciso dar voz a esse sentimento de não, tá tudo bem, não, eu falei não pro outro, o outro foi embora, não quis mais saber de mim, mas é o movimento dele. Eu não posso me colocar nesse lugar de, nossa, que abandono que eu senti. Então, eu preciso hoje ressignificar. Pegar essa criança que se sentiu abandonada, humilhada, rejeitada e tomar ela, não, agora eu cuido de você. Na infância, aqui, eu já li aqui da Cris. Não, é outra coisa que a Cris está falando, deixa eu ver. Na infância, lembro que quando meu pai estava em casa, a gente tinha que fazer silêncio para não atrapalhar meu pai para ver TV. Então era aquela, imagina, aquele climão, gente, quieto, todo mundo quieto que o pai chegou. Vamos arrumar a casa, tava uma bagunça, né? Então a pessoa sempre... Então, figuras de autoridade, nossa, então será que hoje, Cris, você tem essa sensação? Figuras de autoridade, nossa, o pai chegou, a gente tem que se comportar. Como que era isso para você? Né? A Bárbara chegando, boa tarde, Bárbara. Aqui o Emerson falando, eu recentemente tive muita infecção de urina, fui pesquisar e vi que era sobre indecisão, pensamento e insegurança. E na verdade estava em uma fase de dúvida sobre a minha relação. Olha só. Então, né, Emerson, as nossas doenças, né, esses sintomas, eles têm uma função, eles estão aí querendo trazer alguma coisa para você. Então, se você estava aí num movimento de dúvida, sabia que assim, às vezes a gente pensa, só quando eu tomar uma decisão vai ser o meu momento de paz. Só quando eu fizer alguma coisa é onde eu vou sentir que eu resolvi. Mas na verdade, nem sempre tomar uma decisão já vem acompanhado de uma ação. Às vezes eu posso decidir algo, eu decidi, mas eu ainda não tomei a ação. Só o fato dessa decisão, você colocou isso para você dá esse espaço para você conseguir tomar essa ação. Então, se você sente dúvida em algum momento, você está esperando
Ah, será que tem alguma coisa? Eu preciso ter garantia? Será que eu estou num movimento muito controlador? Porque quando a gente fica muito em dúvida de algo à espera desse próximo passo, sabe? Parece que assim a gente olha a gente quer chegar lá no final da escada. Só que às vezes, o momento que a gente está hoje, a gente não consegue já chegar no final da escada, mas a gente pode dar um próximo passo, a gente pode subir um degrau. Então, sinta aí como que o seu adulto pode hoje se posicionar e subir esse próximo degrau, para que você possa deixar o seu corpo saudável, porque sempre as nossas doenças têm uma função, e se de alguma maneira eu ganho algo com essa doença, ou agora eu não vou decidir porque eu tô doente, agora alguém vem cuidar de mim porque eu adoeci, então eu preciso, né, fazer essas leituras, o que realmente essa doença está querendo me dizer. Tem aí algumas questões, né? A Bárbara colocou, tenho tido muita dor de ouvido e adoecido com frequência, mas tenho buscado aprender sobre isso. Então, né, você vê a infecção de urina, a dor de ouvido, percebam como são doenças que não sejam doenças, mas os sintomas. Quem que tinha muita infecção de urina? Não que o adulto não tenha. A dor de ouvido, sabia que são doenças de criança? Então, cadê o adulto para cuidar dessa criança interna de vocês, para que vocês possam seguir no mundo dos adultos, dar o próximo passo? Então, hoje você cuida de você, para que você possa seguir cuidando da sua vida. Isso é o que me vem agora, não necessariamente que toda infecção de urina e dor de ouvido é a criança chamando vocês, mas pode ter aí, foi a minha percepção com a questão que vocês colocaram. A Márcia, ela colocou, fui uma criança reprimida e exigida, sempre obediente e trabalhando. Não tinha direito a vontades e por ser mais velha que os outros irmãos, sempre tive a responsabilidade de ajudar e cuidar, mas tenho boas lembranças e tive momentos felizes. Que bom, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo será que hoje você ainda continua nesse movimento de sempre estar olhando para o outro, sempre tem que invalidar algumas coisas que você quer para ser o exemplo? Então perceba, quando nós somos muito exigidas, muito cobradas e reprimidas na nossa infância, por mais que você falou que tem boas lembranças, hoje eu preciso me soltar mais, a minha adulta precisa aprender a desfrutar da vida, da jornada. Então, aprender a gastar com você, aprender eu vou passear, eu vou me levar para passear, eu vou comer uma comida gostosa, eu vou fazer algo que eu gosto e não só o que as outras pessoas gostam, porque senão você fica muito engessada, muito rígida. Logo, o que acontece? Você não aproveita, você fica ali sendo aquela criança e sendo aquele adulto que faz com que a sua vida seja muito metódica, muito certinha. Então, perceba como é isso para você. Não é que você tem que aí fazer, né, coisas muito radicais, mas assim, perceba o que você gosta. Eu te pergunto, Márcia, a sua criança sabe sonhar? Porque quem sonha é a nossa criança, né? O adulto fala, opa, tá muito aqui, vamos pôr o pé no chão. Mas a criança sonha, qual é o seu plano de vida, o que você tem vontade de fazer e realizar. A sua criança pode, você consegue dar essa permissão para a sua criança sonhar? Tem criança que a gente tem que segurar, porque a criança quer comprar demais, quer gastar demais, quer fazer e acontecer, né? Olha que a Márcia falando, faz muito sentido, obrigada. Então, vamos sonhar, vamos deixar essa criança. A criança é a nossa expressão, a nossa essência, aquilo que a gente, né, tem vontade de fazer. Então, quem é a sua criança hoje? A Bárbara coloca, nossa, fez muito sentido, você é incrível. Gratidão, Bárbara. Agradeço por vocês colaborarem, porque fica rico quando vocês trazem as questões de vocês, que eu não fico só aqui palestrando sozinha. Eu acho isso incrível. Gratidão. A Pri coloca, na infância sempre tive muita cobrança pela minha mãe e hoje, quando não faço as coisas da forma que ela fazia, me sinto cobrada da mesma forma. Pois é, aqui a gente sempre fala, seja o adulto que a sua criança não teve. Seja o adulto que a sua criança não teve. Se a sua mãe pegava muito no seu pé, exigia muito de você, era aquilo que ela podia, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não demonizar os nossos pais. Eles fizeram aquilo que eles podiam, da forma e com a informação que eles tinham, né?
Na infância eu sempre tive muita cobrança. Então, o que que acontece? Essa cobrança, e aí você continua. O que que a sua criança precisa hoje? Alívio, vamos pegar leve hoje. Vamos, né? Respira. Como é que o seu corpo fica quando você não faz? Quando você fala, você se sente muito cobrada e hoje não consigo, né, não fazer da forma. Parece que assim, nossa, se eu não fizer, não sai certo. Então, a sua mãe, de uma certa forma, ela sentia segurança quando você fazia tudo da forma dela. Então, parece que se você hoje faz de uma maneira diferente, você se sente segura, porque é como às vezes uma super proteção, essas exigências que foram feitas para você, faz com que você fique engessada e hoje tenha dificuldade em confiar em você. Porque o que acontece? Quando a gente está na nossa primeira infância, a gente busca a validação. Mãe, tá certo, é isso? Nossa, menina, você fez tudo errado, você lavou esse banheiro errado, não é assim que faz o arroz. E aí você fica ali, nossa, não é assim. Eu tenho que fazer sempre do jeito da minha mãe. Se eu colocar esse ingrediente, não vai. E aí parece que assim, sempre tem uma insegurança. Então hoje a sua adulta pode falar para sua criança, tá tudo bem, tá tudo certo hoje, não colocar esse tempero ou colocar esse tempero ou lavar desse jeito. Então, o que está precisando aflorar aí dentro de você? Vamos aprender a fazer do seu jeito? Do seu jeito também é bom, do seu jeito também funciona. Né? Começa a trazer essa fala. Como que é o seu jeito? Como que você faria isso que a sua mãe sempre faz dessa forma? Para você ir se, né, soltando, sabe? Que na consciência sistêmica, na filosofia sistêmica, a gente fala que é desobedecer com respeito. Então, não sei se sua mãe é viva, se ela se ela já faleceu, mas parece que assim, às vezes você tem que falar assim, mãe, em honra a você, eu vou fazer agora do meu jeito. Ah, então, em honra a você, eu agradeço tudo aquilo que você me ensinou, mas agora eu quero arriscar. Agora eu quero fazer dessa maneira. A Pri colocou, é bem isso mesmo, sou muito insegura e acho que passo isso para os meus na minha casa. Pois é, porque parece que assim, só a sua receita serve, porque foi assim que foi com a sua mãe, então fica uma coisa muito engessada, muito rígida, e você não ousa, porque não, a minha mãe falou que eu tenho que ir por esse caminho. Se eu não for por esse caminho, então vamos aí aos poucos desobedecendo com respeito. A Cris coloca, interessante sua fala, tenho poucos sonhos. Pois é, vamos colocar essa criança de vocês para sonhar. A Gi colocou, quando estava com 13 anos, passei a cuidar do irmão mais novo. Então, já começou a maternar. A gente que cuida muito dos irmãos, depois não quer ter filho. Fui muito assim. Hoje eu já entendo, já tenho os meus movimentos, porque senão a gente começa a se culpar, se punir, né? Então, agora já cuidou desse irmão, solta esse irmão e vai cuidar de você. Senão você vai passar a vida querendo cuidar de todo mundo, né, dona Gi? A Bárbara colocou, Pri, tenho estado confusa entre o que tenho que fazer e lidar com os sentimentos que vêm quando faço. E preciso mesmo sabendo que é bom para mim, como lidar. Então é viver essa experiência, porque quando a gente vai por um caminho que a gente nunca trilhou, a gente sente, nossa, será que eu posso pisar aqui? É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, para que você possa experienciando hoje esse seu novo momento, essa sua nova fase, porque parece que está errado. Quando a gente começa a viver de uma maneira diferente que os nossos pais, a nossa família viveu, então os pais passaram muita dificuldade, aí parece que hoje, quando começa você ter uma tranquilidade financeira, parece que tem alguma coisa errada, ou parece que vai acontecer alguma coisa, e aí você tem que frear muito as suas ações. Então traz o adulto para frente aí pro jogo. Olha, agora eu faço, agora eu escolho passar por esse caminho. Então é sempre, Bárbara, essa questão quando a gente fica oscilando, é o posicionamento. Como que eu vou me posicionar na vida? Hoje é o meu adulto que tem que vir aqui. Hoje é o adulto que assume as rédeas da minha vida, o protagonismo da minha vida. É sempre uma postura. A gente às vezes desliza, mas a gente segue o baile. A Pri coloca, é bem isso. Eu já li esse. A Wanda, fui rebelde, fazia o que eu queria, mesmo que não fosse o que ela queria. Eu era livre, aprendi muito a ser autossuficiente, mas senti falta de acolhimento porque não me permitia. Pois é, então
Olha o movimento da Wanda, já era um movimento mais rebelde. Então ela foi para a vida, ela foi desobedecendo e foi buscar. E aí o que acontece? Com esse excesso de autossuficiência, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, de receber ajuda e de tomar até um comprimido para dor de cabeça, sabia? Ah, não, daqui a pouco, do jeito que essa dor de cabeça veio, ela vai embora. Aí tá ali com uma cólica, com desconforto, ah não, do jeito que isso aqui veio, vai embora. Porque a gente cria uma armadura de força, de tá vendo, eu não preciso de ninguém. É uma liberdade, mas é uma liberdade que, entre aspas, é uma liberdade que não é tão boa assim. Porque são os extremos, lembra? Aquilo que tá ali nos extremos, o que acontece? E de alguma forma vai sobrar. Então, tudo aquilo que é demais sobra. Então, vamos buscar o equilíbrio, trazer esse adulto no sentido de vai ter dia que eu vou precisar de ajuda, vai ter dia que eu vou ter que sentar aqui e tomar um remedinho, sim, eu vou tomar um chá, eu vou precisar descansar, porque senão eu vou ter que estar sempre ali, a postos. Eu não posso, como se assim, eu não posso fraquejar, eu tenho que seguir, né? A Gisele colocou aqui, verdade. Então percebam aí tudo como foi essa infância, como é que foi essa adolescência, para que vocês possam hoje ter consciência de que muitas coisas que vocês viveram, vocês foram, não é dessa forma, então é com autossuficiência, ou com muita dependência, ou com muita insegurança. E o que acontece? Hoje, quando a gente se posiciona na vida, que a gente segue escolhendo aquilo que a gente quer, relacionamentos, trabalho, tudo que faz parte do mundo do adulto. E a gente sente alguns desconfortos, alguns incômodos, é a linguagem do corpo. O que o corpo está querendo me dizer? Então, se eu sigo, então agora eu vou começar a pensar mais em mim. Aí vem aquele desconforto, às vezes eu nem dou atenção para aquele desconforto, mas aí vem a fala do abandono. Ah, mas se eu começar a ser mais se eu começar a ser mais autossuficiente, mais autêntica, logo as pessoas não vão gostar de mim, eu vou me sentir abandonada, eu vou me sentir rejeitada. Então, você percebe como a gente volta para a infância? Então, eu tô aqui no mundo do adulto, mas eu senti um desconforto e voltei lá para a infância. E esse é o movimento. A gente sempre vai fazer esse movimento de voltar para a infância, mas hoje o adulto com consciência que busca informação, que faz terapia, o que ele faz? Ele bate lá naquela dor e ele já vem para a consciência, sabe? Parece um movimento de assim, eu vou lá só para sentir, porque ali é a raiz, é a origem, mas eu volto e falo, não, mas eu vou me posicionar. Se eles forem embora, eu vou fazer novos amigos. Logo, não eram amigos de verdade. Sabe aqueles amigos que só ali estão com você porque você é útil, porque você salva eles no perrengue? Então, não são amigos verdadeiros. E eu tenho que trazer essa consciência, porque senão a gente vai se enganando. Ah, eu tô numa relação, mas eu tô numa relação e eu quero tomar uma decisão. Eu quero ir pro próximo passo e eu não sei se essa pessoa vai me acompanhar. O que vai acontecer? Nossa, mas será que eu vou me sentir depois como sozinha, abandonada ou rejeitada? E aí eu vou lá para a infância, eu sinto, meu corpo sente, e aí eu volto, não, mas eu vou, e é dessa maneira, eu vou cuidar de mim, eu não preciso ficar nesse movimento aqui de me prender e ficar insegura, vivenciando situações repetidas vezes. Então, por isso que a gente repete muita coisa. Só que eu vou, mas eu volto e eu trago para a consciência. Agora, quantas vezes a gente vai e volta, vai e volta, sente a dor, não toma a decisão, sente a dor, não toma a decisão, não se posiciona. O que eu faço? Aí eu vou me vitimizar, eu vou querer ficar me vingando das pessoas, ou eu vou ficar no movimento de controlar demais. Aí eu vou entrando naqueles perfis que não são saudáveis. Eu vou me vitimizar, eu volto, me sinto com um sentimento de abandono com a decisão que eu tenho ou com a sensação que chegou para mim em determinada situação. Aí eu vou me posicionar, eu vou bancar. Esse é o movimento. Por isso que a gente precisa saber qual é a dor da sua infância, qual é a situação que foi mais sentida por você, que hoje você continua repetindo. E sempre a gente vai repetir, só que assim, é o posicionamento. Ou eu escolho me vitimizar, ou eu escolho me vingar de todo mundo, ou eu escolho controlar todo mundo. Olha só aqui a Mônica, a Simone, exatamente assim. Recordar, repetir e elaborar. Olha só, psicanalista maravilhosa. Esse é o movimento da psicanálise. Cada um vai dar um nome, né, Mônica? Mas esse é o movimento. Eu vou recordar. Olha, eu senti.
Olha aí, eu repeti, só que eu elaboro. O que que é elaborar? Nossa, eu já entendi sobre isso. Só que assim, não é só porque a gente entendeu que a gente não volta mais pro caos lá, para aquele limbo, porque é um movimento que a gente vai fazer constantemente, porque as feridas da nossa infância, as dores da nossa infância, querendo ou não, foi aquilo que a gente foi forjada nas dores da infância. O nosso sistema nervoso central, ele é mielinizado em cada dor, em cada trauma. Você pode ter consciência deles ou não. A Mônica colocou, cria de Priscila Sobral, olha só. Minha ex-paciente, né, Dona Simone, tá aí ganhando o mundo, maravilhosa. Sigam ela, ela também traz assim, ela tá voando. É isso aí, Mônica, ó. Um grande beijo para vocês, porque é assim, a gente pega o conhecimento, a gente vai colocar ele em prática e ação. É movimentar o conhecimento, porque senão eu só tenho conhecimento e aí eu vou fazer o quê? Lembra que a gente falou naquela live? Eu fico obesa mentalmente de tanto conhecimento e eu não coloco nada em prática. E aí, como que eu vou chegar lá no final da escada, que é o objetivo, que é a realização de um sonho, que é concretizar algo, um projeto, sendo que eu não tô aqui, ó, passo a passo. Lembra o caminho do adulto saudável? Pois é. Então, esse é o movimento de tudo que foi falado aqui. É claro que a gente, aqui a Bárbara colocou, pessoas incríveis. Vocês duas adoro, que bom, Bárbara, nós também adoramos você. O que acontece é de tudo que a gente falou aqui de um pouquinho, né? Porque esse assunto ele é grande, ele é vasto. Pegando aí antes de falar com a Simone, até perdi aqui o raciocínio. A gente cada dor da nossa infância vai mielinizando o nosso sistema nervoso central. Por isso que a gente volta muito, a gente está sempre ali repetindo situações e quando a gente não tem consciência, você se pega ali de novo naquela mesma dor e você fala, não acredito, de novo eu sentindo isso, nossa, de novo eu indignada com tal situação. Mas aí você se posiciona, é vida de adulto, segue o baile, vamos fazer aquilo que precisa ser feito sem culpa e nem desculpa. Tem alguma pergunta antes da gente ir para o nosso movimento? Olha só, a gente fala aqui, já é 12h47. Vamos lá, pessoal, que a gente tem. Eu por aqui tenho os meus atendimentos na parte da tarde. Nem almocei. Olha só, falando, teve um movimento ontem, até para eu falar da minha infância, das questões aqui da minha criança. Então, tô com muitos movimentos essa semana, porque a gente vai ter o nosso encontro no sábado. Estou resolvendo muita coisa, é um projeto novo que está se iniciando. Então, ontem a minha criança, sabe o que ela quis comer? Miojo. Aí eu falo, nossa, miojo, sempre tem um miojinho aqui para essa criança. Só que o que acontece? A criança comeu miojo, ela precisava daquele conforto. Ela comeu aquele miojinho ontem, alimentou aquela criança interior, só que hoje já tinha feijão para fazer, então eu já fui cozinhar o feijão, cozinhei o feijão, fiz o arroz, fiz a minha salada, o meu legumes. E aí o que aconteceu? A minha adulta precisou fazer esse movimento porque ontem eu comi o miojo. Tudo bem, me permitia comer o miojo, só que hoje eu fiz uma refeição de adulto. Então o que acontece? Eu me posicionei. Então lembra que vai ter momento que a criança vai precisar do doce, vai precisar aí de um miojinho, mas depois a adulta tem que vir. Olha, vamos lá, vamos decidir, vamos se responsabilizar. Não dá para ficar vivendo de miojo, mas é de vez em quando, né? A Gi colocou sucesso, Pri, gratidão, Gi. No próximo, quero ver você aqui com a gente. Quem escolher estar com a gente vai passar aqui um dia maravilhoso e tudo que a gente fala, né, o que eu trago aqui para vocês, a gente vai ver na prática no sábado. A gente vai fazer várias dinâmicas, várias vivências para que vocês possam sentir, se permitir a sentir, para vocês observarem em que momento que vocês estão, para onde a criança de vocês, né, está olhando, para que vocês possam aí nutrir essa criança. E vamos fazer, quem não vai, aqui ó, tenha uma ótima tarde, gratidão, Márcia, eu quero aqui fazer um movimento antes da gente encerrar. A Bárbara colocou que seja incrível, eu queria estar lá. No próximo também, espero vocês. Então vamos para o nosso exercício. Eu vou pedir agora para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente, conecta aí com o corpo de vocês, sintam como é que o corpo tá, quais são as partes que estão mais tensas, qual é a parte que está mais relaxada, solta. Se tiver com a perna cruzada, descruza as pernas. Isso, apenas respire agora, observando, mandando comando para o seu corpo relaxar, se tranquilizar. Isso, e nesse momento,
Você vai imaginando e visualizando cada parte do seu corpo sendo iluminada por uma cor, a cor que você mais gosta. Então, a cor que você mais gosta começa a iluminar o seu rosto, tronco, braços, mãos, ponta dos dedos das mãos. Faz uma respiração profunda, relaxando, tronco, quadris, pernas, pés. Isso. Nessa profunda conexão, imagine e visualize a sua primeira escola. A primeira escola que você estudou, a primeira escola que a sua criança se ambientou, caminhou. Pode ser que você lembra da sala de aula, pode ser que você lembra da fachada da escola, pode ser que você lembre da professora, dos seus amigos, de como eram as cadeiras, as mesinhas. Então, o primeiro movimento que você faz fora de casa, na escola, vai trazendo aí toda essa, olhando para tudo com muita curiosidade, trazendo essa lembrança, tudo aquilo que você sentiu quando você esteve fora da sua família, dos cuidados da sua mãe e do seu pai, ou dos seus cuidadores. Então, perceba como é entrar nessa escola, qual é a sensação, sinta-se, permita sentir a sensação que a sua criança percebeu daquele ambiente, esse ambiente do mundo, onde existiam outras pessoas, outras crianças, e você se viu ali. Qual é a primeira sensação que chega para você nesse lugar? Acolha essa sensação. Perceba onde que vai o desconforto, aonde você se sente vulnerável quando você está nesse ambiente. O que o ambiente escolar traz para você? Faça uma respiração profunda. Isso. E agora, com os olhos da sua criança, você vai fazer agora um movimento de olhar. A sua criança olha para o seu problema hoje. A sua criança olhando para o seu problema. Faça esse movimento. Veja como você se sente, a sua criança olhando para o seu problema hoje. Perceba a sensação. Perceba se tem semelhança daquilo que ela sentiu na escola e o que ela sente quando ela olha para o seu problema hoje. Isso. Muito bem. Agora, você vai imaginar e visualizar a sua adulta olhando para a primeira escola que você estudou e rapidamente a sua adulta olha para o seu problema. Olha para o seu problema atual. Perceba qual é a sensação que você tem quando você olha para a sua escola, a sua primeira escola, a sua adulta olha para a primeira escola e a sua adulta olha para o seu problema. Olha só como é diferente. Acolha tudo isso, perceba a consciência que chega para você. É a sua adulta olhando para os problemas, perceba como fica diferente, perceba a postura dessa criança quando ela olha para o problema e o que ela pode decidir. Ela pode. Ela se responsabiliza e afirma: a partir de hoje eu vou me responsabilizar pela minha vida. A partir de hoje eu tomo as minhas decisões baseadas naquilo que eu acredito. A partir de hoje eu tomo as minhas decisões baseadas naquilo que eu acredito, que a minha adulta acredita. Respira e volta. Vai respirando, voltando, tomando consciência de tudo aquilo que você viu, sentiu, percebeu. Percebe novamente, antes de abrir os olhos, o seu corpo iluminado pela cor que você gosta. E você volta. Faz o movimento que o seu corpo te solicita. Movimenta os braços, os pés. Muito bem. E agora eu vou pegar aqui uma cartinha para vocês, uma mensagem. Vocês vão colocar aqui qual foi a sensação. Foi bom? Teve uma percepção diferente? Quem teve uma sensação diferente, uma sensação com uma força, uma postura quando olha para o problema, para o problema, significa que quem estava até então olhando para esse problema era a sua criança. Fez sentido?
Coloquem aqui para mim, sim, fez sentido. A Bárbara já colocou aqui um choro. Então acolha, dê espaço para essa criança, dê espaço também para sua adulta começar a se responsabilizar. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Bárbara. Olha, 2 cartas para a Bárbara. Olha só, Bárbara, a primeira mensagem. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. A experiência da liberdade, da unidade, somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Pois bem, siga o seu coração, Bárbara. Você merece ir em direção à sua felicidade. Diferente, mas não é bom. Mas fica aqui, ó. Siga o seu coração. Aqui a Michele colocou uma mãozinha. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Gisele. Michele. Michele, a cartinha da Michele. Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Que bom, tá liberada, Michele. Vai viver sua vida. Já deve estar vivendo, né? A Simone, vamos ver. Simone faz uma respiração profunda. Agradeço a você por tudo. Fez sentido. Que interessante. A mensagem para a Moni é agradeço você por tudo. A Gisele, sim, fez sentido. Muito bem. Vamos ver, Gisele, qual a mensagem que vem para você? Respira. A vida é muito simples, Gisele. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje escolho dar amor. Olha, que linda. Que mensagem bonita. A Michele complementa aqui. Na infância me sentia segura, hoje não. Olha só, então vamos ver. Quem é que cuidava dessa criança? Agora é a adulta que tem que cuidar. A Pri colocou. Eu nem lembrava mais do problema que eu tive lá na infância e vi como preciso cuidar ainda desse problema. Olha aí, tá vendo, Pri? Vamos ver a mensagem que vem para você? Respira. Vamos ver. A mensagem da Pri. Pergunte-se nessa situação, estou a serviço de quem? Olha, então é algo mesmo para você olhar, viu? Já tá fazendo terapia? Pergunte-se nessa situação, você está a serviço de quem? Michele colocou, fez sentido, a Bárbara agradeceu, a Mi também, recebo, a Gi também, gratidão, Pri. A Mel colocou, me surpreendi com o que vi, senti medo de estar sozinha. Olha aí, tá vendo? Olha a adulta. Vamos trazer essa adulta, né? Se posicionar. Vamos ver a mensagem que vem para você, Mel. Respira. Toda doença vem como uma resolução de um conflito. Toda doença vem como uma resolução de um conflito. Olha, fica a mensagem para Mel. A Fabi, minha internet caiu, vou assistir à noite. Tudo bem, Fabi, vou tirar aqui uma cartinha para você. Respira. A mensagem da Fabi é, busque olhar por uma nova perspectiva. Faça o exercício e veja se essa mensagem fez sentido para você, Fabi. A Márcia colocou, minha criança foi insegura. Respira, Márcia, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Isso mesmo, a sua criança foi insegura, mas agora a sua adulta escolhe se responsabilizar, né? Acolher. Vamos lá, Márcia? A mensagem da Márcia é, por favor, me olhe com bons olhos. Olhe com bons olhos para sua criança. Fabi, já tirei a cartinha. A Ju colocou, encontrei dificuldades para lembrar a minha infância na escola. Olha só. Volta depois, assiste novamente à noite, quando você estiver mais tranquila. Ju, respira, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. A mensagem, eu respeito o seu destino. Eu respeito o seu destino. Sim, vai ficar gravada, depois você vê a sua cartinha, Moni. A Pri colocou, tenho que voltar para a terapia, mas agradeço muito a sua ajuda com as lives, são libertadoras. Que maravilha! Olá, Joelle. Aqui, a Fabi colocou, gratidão, muito bem. Então, até a próxima live. E vocês vão aí acompanhar quem não vai participar do nosso encontro terapêutico no sábado. Um grande abraço, venham no próximo encontro, vai ficar com vontade quando você ver as nossas imagens. E quem escolheu estar com a gente, estamos aqui esperando vocês com muita disposição, muito acolhimento para que vocês possam se sentir
muito acolhidas, para que vocês possam buscar realmente do que vocês vão vir aqui buscar, aquilo que vocês precisam para direcionar vocês para irem para a vida com mais força. A Cris colocou, interessante, lembro da escola, mas não tive lembrança, porém me remeteu ao meu silêncio, que hoje meço as palavras para falar com todos à minha volta. Vou falar mais o que penso. Muito bem, Cris. Cris, eu tirei a sua cartinha, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver se eu tirei a cartinha da Cris. Acho que não, né, Cris? Responde para mim, por favor, que eu acho que eu não tirei a sua mensagem. Deixa eu tirar aqui uma cartinha para Cris. Vamos ver, Cris, qual é a mensagem. E acolha essa criança, dê voz para essa criança hoje. Respira. Vamos ver. A mensagem da Cris: não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Olha que forte. Não quero ser uma vítima, recuso-me a sentir desamparado. Afirmo o meu próprio poder. Muito bem. Vai pegar essa adulta aí e vai assumir as rédeas da sua vida, tá, Cris? E espero você no sábado, espero vocês. E um grande beijo, até a próxima live. E nos vemos aqui no Instagram, nas caixinhas de pergunta. Manda aí, se você tem um tema para alguma live, manda para mim, né? Porque eu acho que vai ser muito importante. E estamos aqui para poder sempre apoiar, para trazer aí mais clareza para vocês. E deixo aí o movimento para que vocês possam colocar em ação tudo aquilo que vocês veem, que a gente traz, né? Isso é muito importante, tá bom? Um grande abraço. Você fez sentido essa live para você? Encaminhe para que mais pessoas possam estar aqui com a gente na nossa grande rede do bem. E se você está assistindo no gravado também, compartilha, curte. É sempre muito bom. O Instagram vai gostar sempre da gente por aqui. Um beijo, uma ótima tarde. Obrigada, gratidão, Cris. Somos.